Olá, boa noite. Estaremos dando início à nossa apresentação do Estágio Curricular Obrigatório 3. O grupo é composto por mim, Gilmara Lima e Célia Monteiro. A área de concentração escolhida é Educação Inclusiva /Libras. O tema aqui proposto é Literatura Visual como L1 no processo de ensino e aprendizagem para alunos surdos. Em todas as culturas, é através da literatura que as pessoas exploram a imaginação, contam história, manifestam emoções e transmitem elementos culturais às gerações posteriores. Mesmo que na cultura surda o acesso ao mundo literário não seja tão possível quanto é na cultura ouvinte, as crianças, jovens e adultos surdos também podem fazer o mesmo, só que através da leitura visual em sua língua de sinais, Libras. Sabemos que o surdo se utiliza da visão como um meio mais eficaz em busca das informações. E nas escolas há uma enorme variedade de materiais disponíveis, como paradidáticos, que também estão disponíveis em internet, sites e dentre outros blogs. O principal objetivo deste projeto é propor o entrosamento, comunicação, criatividade e a imaginação dos alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Abdias Menezes, localizado no município de Vitória Conquista, onde estudam na Sala de Recursos Multifuncional AEE, que sejam despertados para a compreensão dos conteúdos desenvolvendo o cognitivo, a interação com os familiares, colegas, professores e em sala de aula. Objetivo de ensino acadêmico: promover o contato com produções literárias visuais, estimular a compreensão da literatura sinalizada para alunos surdos, desenvolver na produção da literatura visual e teatral, trazer o conhecimento da literatura visual e estimular novas perspectivas para a amplitude do conhecimento acerca da literatura visual. Objetivo de ensino estudante: desenvolver o conhecimento da literatura visual, promover o contato com produções da literatura surda e estimular a criatividade e imaginação trazida pela literatura, desenvolver habilidades de interação entre alunos surdos, trabalhar as experiências das literaturas em grupo. Fundamentação teórica: como o surdo utiliza a visão para obter informações, a união da mídia e da literatura cria condições para que haja um fortalecimento da identidade, cultura e de conhecimento da surdez. Pesquisar como se desenvolvem estes aspectos conjuntamente fará com que a expressão da arte e da literatura surda seja registrada em livros e em materiais midiáticos capazes de manifestar a diferença linguística e cultural do surdo. Rosa, 2006, página 59. A literatura visual nos faz refletir como os surdos entendem o conceito da imagem e ampliar o sentido da sua língua materna. Conforme as autoras Porto e Peixoto, pensar em literatura visual é pensar em uma modalidade de produção literária que utiliza a visão como principal fonte de capacitação de informação. De acordo com Strobel, a literatura surda refere-se às experiências que o povo surdo passa, suas dificuldades e ou vitórias das explorações e tiranias dos ouvintes. Como reagem diante dessas situações, mostra também as ações das grandes militares e líderes surdos e valoriza suas identidades surdas. Sabemos que a literatura surda vem apresentando mudança, pois ela é variável com o tempo. Hoje em dia, ela não se limita a um único público, que anteriormente era somente os ouvintes. Essa mudança tem sido de grande importância no ensino e aprendizagem dos alunos surdos, pois a literatura visual ela vem sendo trabalhada em salas de aula, voltadas ao ensino e aprendizagem para tal público. Michel, 2016. Esse projeto, a seguir, discorre a área de concentração Educação Inclusiva /Livre, cujo tema
literatura visual como L1, a delimitação do tema, literatura visual como L1, no processo de ensino e aprendizagem para o aluno surdo, tornando uma perspectiva lúdica, procurando apresentar a inclusão desse aluno no espaço escolar com mais qualidade e oportunidades. Essas atividades aqui que fizemos no dia foi a Chapeuzinho Vermelho, né? A do Gafanhoto e o Grilo, e da higiene. Foi as que a gente mais trabalhou com eles, foram essas duas atividades, a do Gafanhoto e do Grilo. Também fizemos uma peça, e nessa peça nós contamos para ele como que foi e pedimos para recriar a história. Fizemos um vídeo, né, que eles recontando da forma como eles entenderam. A Sabrina, ela não contou exatamente, mas contou um pouco, mas apresentou um vídeo. O André também, o André apresentou a da higiene corporal, foi que ele se identificou mais, ele achou interessante em estar recontando, ele fez o vídeo. E a Kaline, a gente não conseguiu. A Kaline não conseguimos com ela gravar vídeos, não consegui muita resposta com a Kaline. Mas pra mim, pra Mara, eu acredito que foi um momento único, né, um momento ímpar, que nós tivemos o contato com surdos, trabalhamos com ele na Libras, totalmente Libras, tivemos contato com os seus intérpretes, né, eles contaram como é que era o dia a dia desses alunos. Então, pra mim, eu acredito que pra Mara também foi um momento muito bom do nosso estágio, porque nós fizemos 3 estágios, né, e esse terceiro foi, pra gente, eu acredito que tenha sido, falo por mim, eu acredito que ela também, foi um momento muito gratificante, muito gratificante. Podemos entender um pouco mais como é o conhecimento dos surdos, qual é o seu entendimento, até que nível eles vão, podemos compreender tudo isso nesses 5 semanas, 5 dias que ficamos lá, 5 sextas, né? E nós trabalhamos 5 sextas, de 4 horas. E foi muito interessante esse momento. E nós vemos como que é difícil, né, alfabetizar surdos, porque cada um tem a sua limitação, seja no cognitivo, no déficit de aprendizagem, na visão baixa, né, também no seu conhecimento amplo, pois André, ele achou muito infantil as atividades, mas é o que nós poderíamos propor a ele naquele momento, né? As atividades que nós encontramos foi, aqui a gente só vai apresentar algumas das que nós fizemos, só mesmo alguns exemplos, né, que nós apresentamos, que eles fizeram somente. E pintou o desenho da Chapeuzinho e a gente demos a ela o sinal, né, da Chapeuzinho, para que ela pudesse entender que aquilo ali era o sinalizado Chapeuzinho Vermelho. E para Sabrina, nós trabalhamos com Sabrina o Patinho Feio. Foi muito interessante a história do Patinho Feio para Sabrina, porque quando nós aplicamos nela a história e colocamos para ela pôr em ordem, né, depois nós pegamos os quadrinhos e separado para ela recontar a história de acordo com as imagens, ela recontou. Ela demorou um pouco para recontar, ficou muito pensarosa, aí depois ela recontou a história. Nesse sentido, ela falou que era igual a ela. Aí eu achei interessante, porque ela se identificou com aquela história. Na história fala que, né, que o ovo rolou para um outro ninho, e aí foi chocado em outro ninho. E ela, por ser adotada, ela se identificou com essa atividade. Achei super interessante isso. E a Sabrina estava passando por um processo de mudança, ela saiu do ensino médio e foi para o ensino, começou o 1º ano, e nisso ela não estava nesse... Vamos supor, ela não estava se abrindo para a nova escola. Então, o intérprete dela falou que estava tendo muita dificuldade em comunicação com ela. Ela estava, tipo, retrocedendo. Então, com a nossa ida lá, com o momento que nós estivemos ali, ela amou tudo aquilo. A Sabrina começou a conversar com o seu intérprete. E ele teve, através do que a gente estava trabalhando com historinhas em imagem, né, visual, ele começou também a trabalhar com ela nesse sentido. Como ela gosta muito de desenho, ele trabalhou nessa área. Ele me recontou que ela desenvolveu bastante a partir do momento que nós estivemos ali, porque ela estava se sentindo sozinha. E de repente chegou 2 pessoas em Libras, todo o processo tendo trabalhado em Libras com ela, e ela desenvolveu bastante. O André, por ele já ter uma idade, acho que André tem 30, mais ou menos isso, ele já tá no 3º ano, na sala já finalizando, então ele achou que aquelas atividades era muito infantil, né? Porém, na hora de contar a história, de recriar a imagem, qual foi a primeira cena, a segunda cena, recontar dentro das imagens, André teve muita dificuldade. Por quê? Porque quando nós trabalhamos com a história, tinha bastante detalhes, né? E quando nós chegamos para a imagem, na imagem não tinha tamanhos detalhes. Aí ele queria, porque queria que tava faltando um quadrinho, que tava errado, tava faltando um quadrinho. Eu falei, não, André, porque na imagem ela é reduzida. Aí explicamos a ele, mas ele ficou muito preso a querer que tudo fosse certinho, como tinha sido sinalizado. Sendo que na imagem ela é reduzida a história, não tem condição de você colocar, você pega os pontos principais e monta a historinha em imagens. Aí então o André teve bastante dificuldade em recontar a história. Engraçado, que pra ele era algo infantil, mas na hora dele recontar, ele teve dificuldade. Então nós trabalhamos com a historinha do Chapeuzinho Feio em teatro. Nós apresentamos um teatro, eu, a Mara e os alunos, que nós levamos, além dos 3 que são matriculados na escola, nós levamos mais 3 surdos, para que tivesse a interação com eles, porque a gente falou,
nós vamos chegar e eles precisam de ter esse convívio com o surdo. Como o nosso projeto foi feito no AE e era aberto aos alunos da escola e também a outros surdos que não matriculados, então nós tivemos acesso de mais 3 surdos. Porém, esses 3 surdos já concluíram, 2 já havia concluído e uma é aluna do colégio, mas ela não foi frequente, ela só foi um dia, que foi a Verônica. A Verônica também, na fluência de Libras, ela é perfeita. Português é normal, todo surdo não saber muito português. A comunicação de Verônica é boa, ela responde bem. Trabalhamos com ela um dia só, mas foi super tranquilo. Se nós aplicássemos uma outra atividade, ela responderia bem. Ao contrário de André, que não respondeu como a gente esperava por ele ter uma fluência. A Sabrina, ela não responde tão claramente as atividades, precisa ser trabalhado com muita atenção. Mas foi um momento super prazeroso. Nós trabalhamos com a configuração de mãos, porque né, fizemos a disputa com a dinâmica, foi super maravilhoso. Trabalhamos também com a do telefone, foi super legal, que você dá o sinal e eles foram repassando, né? Por ser 3, era pouquinho, a gente colocou os outros 4. Aí, para chegar no final, não chega aquilo que a gente passou, porque quando chegou em Kaline, mudou toda a história. Porque Kaline, ela sabe o alfabeto, ela sabe escrever o nome dela, ela reconhece as frutas, reconhece. Instituição concedente para este estágio foi o Colégio Estadual Abdias Menezes, situado no município de Vitória da Conquista. O estágio foi realizado na sala de recursos multifuncionais, com 3 alunos do ensino médio. O projeto político-pedagógico do Colégio Estadual Abdias Menezes propõe nortear os trabalhos desenvolvidos pela comunidade escolar para o ano letivo, tendo em vista uma educação que valoriza o compromisso coletivo, articulando aspectos políticos e pedagógicos na perspectiva de atender ao interesse reais e coletivo da comunidade escolar. Usando as políticas públicas educacionais para amparar legalmente esse documento, foi utilizado a pesquisa diagnóstica com discentes para validar as informações realizadas ao perfil do aluno, atendido por esta instituição de ensino. O atendimento educacional especializado, plano de atividade, concepção e práticas avaliativa escolar, progressão parcial, papel, função e caráter do colégio, formação e acompanhamento do corpo docente e os pressupostos legais e didáticos da avaliação de aprendizagem. O professor recebe formação continuada a cada 15 dias com a Secretaria da Educação, bem também com o AC, que é realizado uma vez por semana, feita no próprio colégio, na secretaria ou na Secretaria de Educação. O planejamento anual da instituição em que o estágio foi realizado é apresentado pela Secretaria de Educação em consonância com as diretrizes legais. A partir daí, realiza-se as atividades complementares semanalmente para acompanhar e discutir sobre o planejamento, bem como desenvolver ações específicas para os atendimentos das demandas apresentadas. Plano de aula. Na primeira aula foi realizada uma adaptação da dinâmica telefônica, colocando os alunos em fila. Plano de aula. Na primeira aula foi realizada uma adaptação da dinâmica de telefone sem fio. Colocando os alunos em fila, o professor sinalizava e fazia em libras para o primeiro aluno e os alunos repassavam para os alunos que estavam atrás somente uma vez, e assim até a última pessoa que deveria sinalizar a frase final. Na segunda aula foi trabalhada higiene corporal, através de um vídeo com imagem, a sinalização de como que deveria fazer a higiene corporal todos os dias, para o formato, a água filtrada ou fervida, para que pudesse assim ser passado para eles no formato de imagem como que se faz uma higiene corporal corretamente. Na terceira aula foi apresentado um poema em vídeo, somente com uma imagem. Os alunos sinalizavam o nome dos personagens, explicavam o sentimento que sentia com relação à poesia. Na quarta aula, eles apresentaram um teatro sinalizado, demonstrando como foi o entendimento daquelas histórias, daquelas poesias que foram explanadas naquele momento. Na quinta aula, realizaram uma apresentação teatral, sinalizando na sala tudo o que havia aprendido durante aqueles 5 momentos ali. Eles, assim, fizeram sinalizações, como foi o entendimento das histórias que ali foram contadas, das poesias que ali foram apresentadas, das dinâmicas que ali foram feitas, das configurações de mãos que ali foram apresentadas e os demais conteúdos que foi realizado naquele dia, entre a conversação com eles. Eles demonstraram muito interesse por tudo quanto foi feito. Vivência de estágio. As aulas foram realizadas em 5 encontros, respeitando uma sequência didática, onde se iniciou com uma pequena introdução sobre o que seria apresentado e ensinado no decorrer destas aulas. Assim, no primeiro momento, teve uma socialização da equipe com os alunos, sendo apresentado
as propostas das aulas e os objetivos básicos dela e os possíveis resultados esperados. Sendo assim, foram apresentadas algumas literaturas visuais, como a fábula do Patinho Feio e Chapeuzinho Vermelho. Essas literaturas foram explanadas todas em libras, com poesias visuais e apresentações visuais. Todas as aulas foram sinalizadas na linguagem dos surdos, /libras, tudo voltado a uma educação inclusiva, dando ênfase na literatura visual, sendo o objetivo proposto naquele momento, de verificação e compreensão dos alunos em relação à sua cultura visual e ampliação do seu conhecimento através da literatura visual. Logo depois, partimos para a roda de conversa, dinâmicas, interpretações individuais que cada aluno fez das suas histórias explanadas. Referências. Algumas das referências que nós utilizamos nesse trabalho: Borges Andrades, Jairo, Em Busca do Conceito de Língua de Pesquisas. Canops L, Literatura Surda, Educação, Temática Digital, Campinas. Canópolis L, Produção Culturais de Surdo, Análise da Literatura Surda. Rosa FS, Literatura Surda, Criação e Produção de Imagens e Textos. Leite LS, Guimarães LK, a literatura surda e sua contribuição na formação do sujeito crítico. Strobel, Cares, As Imagens do Outro sob a Cultura Surda, Florianópolis. Rijo, MA, Inclusão de Aluno Surdo na Escola Pública de Passos Fundo, Trabalho de Conclusão, Curso de Especialização, Educação Profissional e Tecnologia Inclusiva. Libras é uma expressão do coração, uma poesia e uma música com as mãos. Lana Prince Lider.